Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Salve, camaradas. Boas-vindas para a live, que hoje não é live. Nós estamos gravando o encontro do Na Jornada com a nossa querida Marina Silva. Minha irmã Marina Silva. Boas-vindas, minha querida. Irmão. Deus lhe abençoe. Amém. Bem-vinda aqui. A nossa alegria em receber a irmã. Obrigada. Aqui é Obrigada, a enorme. alegria também estar aqui com o senhor e com os que lhe acompanham. Isso, maravilhoso mesmo. Só quando a gente já começou a divulgar falando que Marina viria, eu fiquei todo orgulhoso, porque os elogios foram enormes. Mas a presença de Marina, da irmã Marina Silva, ela é uma presença que você entende direitinho, meu irmão, quando a gente diz assim, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Irmã Marina Silva, que é uma mulher que caminha com Jesus, discípula de Jesus, que nos inspira a todos, religiosos e não religiosos, vocês sabem muito bem disso. Ela aceitou de maneira muito generosa gravar esse nosso encontro na jornada e mais uma vez, de verdade, mais uma vez, de coração, muito obrigado, meu irmão. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor, com aqueles que estão nos acompanhando, para a gente poder fazer essa conversa. Irmã Marina Silva é da Assembleia de Deus, não é isso? Isso, Assembleia de Deus da Missão. Eu congrego ali na L2, em Brasília, né? Sim. Na L2 Sul, na 611. Uhum. E o meu pastor chama-se Adma Daniel. Sim. E ele hoje substitui, enfim, na congregação, porque é insubstituível o pastor Sóstenes Apolo, Sim. que nos deixou. Sim. Mas, graças a Deus, ele tem feito um trabalho de tentar contribuir para que a igreja seja relevante no contexto que a gente está vivendo. Sim, as notícias que chegam apontam para um pastor que tem uma coragem, uma firmeza de poder apresentar o evangelho. Interessante, de uma forma bem contextualizada, mas tem aquele negócio da banda, da orquestra, do louvor, Sim. da harpa cristã, né? Que é delicioso. Qual o hino da harpa que a irmã mais gosta? Porque tem muitos, mas quais que a irmã diria? Qual daqueles que a gente poderia... Olha, tem aqueles que ficam no momento, né? E nesse momento que tem falado profundamente com o meu coração é Grata Nova. Grata Nova. Olha aí, qualquer dia desse aqui, vocês vão saber, eu vou estar vindo para cá, Marina, com alguém para poder estar cantando só o hino da harpa. Ai, nós que vamos maravilha. gravar aqui uma live aqui só com o hino da harpa cristã. Esse pessoal precisa saber que é Grata Nova, precisa saber todos aqueles hinos, porque tem hino que tem também no cantor cristão. E aí fica aquele negócio, estava no cantor, foi para a harpa, estava na harpa para o cantor, então, nós vamos pegar os hinos raiz da harpa. E nós vamos ficar cantando os hinos raiz da harpa, que são maravilhosos, né? E esse ambiente gostoso da Assembleia de Deus, que, não sei se a irmã sabe, eu nasci na Assembleia de Deus. O senhor também vem da Assembleia de sou, Deus, né? imagina, raiz na bleia. Graças a Deus, Assembleia de Deus. Hoje sou um pastor batista, mas a minha raiz é a Assembleia de Deus. E tem coisas no meu coração com os hinos da harpa, com os momentos da banda, do coral, as pregações inesquecíveis, né? Quando eu me converti, né, em 96, eu fui discipulada por uma pessoa que era da Batista Central, lá de Brasília, pastor Vilarino. E a Eliana Batchotti, que era minha subchefe de gabinete. E ela e a irmã Estrela, auxiliadora, foi ali um verdadeiro conselho de discipulado, que eu questionava um monte de coisa, era uma nova convertida bem chatinha. E aí elas fizeram ali um triunvirato, a Estrela, a auxiliadora, a Dora e a Eliane. Só que eu ia na Batista, gostava muito das pregações, pastor Vilarino, mas as minhas irmãs, que se converteram bem antes que eu, a minha irmã mais velha, que foi a pioneira, né, da Assembleia de Deus na nossa família, ela era da Assembleia. E um dia a Eliana Batchotti falou para mim: senadora, eu sinto que a senhora tem jeito de Assembleia, cara de Assembleia, coque de Assembleia, e que a senhora se sente melhor na Assembleia de Deus. O importante é Jesus. Aí ela foi falando isso e eu fui
indo para a Assembleia. Foi devagarzinho. E foi bom. Foi muito bom. Enfim, acho que o importante não é a denominação. Sim, claro, né? Eu sou claro, mais do que ninguém sabe disso. Claro. O importante é Jesus. O importante é viver de acordo com os ensinamentos do reino. Né? O importante é buscar em primeiro lugar Ele e a sua justiça, para que as outras coisas não sejam acrescentadas, amar o nosso próximo como Jesus nos amou, porque Ele aumentou um pouco o padrão, subiu a régua, né? Subiu a régua, né? Antes era amar o próximo como a si mesmo, Ele diz, nananina não, né? É amar ao próximo como eu vos amei. Isso. Aí realmente a régua fica bastante elevada. Né? E ficar olhando para esse varão perfeito, para mim, foi uma dádiva. Eu sempre digo que eu tive uma conversão na conversão. Isso. Eu era católica e fui muito ligada à teologia da libertação. A minha avózinha, que era católica, praticante, foi quem me deu os rudimentos do cristianismo, lá no meio da floresta onde eu nasci. Né? Eu aprendi do Gênesis ao Apocalipse, desde criancinha, num catecismo em papel couché, que ela trouxe do Ceará, que eram apenas ilustrações da Capela Sistina. Sim. E não tinha uma palavra escrita, porque ela era analfabeta, era um catecismo para analfabetos, com figuras, mas hoje eu sei que são obras de pintores altamente relevantes, né, das artes plásticas universal, e ela me discipulou ali nos rudimentos do cristianismo com aquele catecismo. Né? E ali no meio da floresta, eu, desde criança, era apaixonada por Jesus. Que maravilha. Não, mas é o nosso Deus, que esse Jesus maravilhoso que vai nos acompanhando desde quando estamos ali no ventre da mamãe, né? E ele vai nos acompanhando, vai nos acompanhando até que chegam os momentos onde ele vai se revelando, se manifestando, até onde chega esse momento extraordinário do novo nascimento, da conversão. Mas é um Deus que vem caminhando com a gente, que vem atrás da gente, que vem falando com a gente. Isso é extraordinário. Mas a menina Marina ali, no meio daquela mata, crescendo, tem essa história mesmo do Deus que vai até ela por meio da vovó, mas também tinha outros elementos, né? Essa paixão pela floresta, pela defesa da floresta, esse momento desde menina Marina, até encontrar com outras pessoas tão extraordinárias como Chico Mendes. Como é que fala um pouco desse período, até esse encontro com o grande Chico Mendes? Eu fui uma criança criada com idosos, porque com 5 anos de idade, ia fazer ainda 5 anos, eu decidi morar com a minha avó. Olha. Minha avó morava numa casinha, ficava uns 15 minutos da casa do meu pai, né? Eu sou de uma família de 11 filhos, 3 morreram, somos 8, 7 mulheres e um homem. E a minha avó fez o meu parto e sempre cuidou de mim. Eu passava o dia na casa da minha avó e de noite ia dormir na casa do meu pai. Quando eu cheguei aos quase 5 anos, eu tomei a decisão de pedir para o meu pai e a minha mãe que eu queria ficar na casa da minha avó. E isso foi um pouco doloroso para minha mãe, que fez de tudo para me dissuadir, mas respeitou a minha vontade. Então, nessa casa, tinha a minha avó, uma tia solteirona, um tio solteirão, e o cunhado da minha avó, que havia ficado viúvo, que era velhinho, e que foi morar nessa casa. E um seringueiro, que nunca conseguiu voltar para o Ceará, o vovô Manel, acabou sendo adotado também pelo meu pai, e foi morar nessa casa. Então, eu era uma criança rodeada de velhinhos, certo? E eu acho que isso me fez muito bem, que todo mundo me contava história e tinha ensinamento. Eu era, enfim, uma pessoa que convivia com legados de vida de pessoas. E eu tinha desse meu tio solteirão, ele era mateiro. Ele foi criado com os índios do Alto Rio Madeira, dos 12 anos até os 37 anos, quando ele decidiu sair da aldeia e procurar o meu pai. E ele veio a pé. Hoje eu sei que é uma distância enorme lá da onde ele estava, aonde estava a colocação do meu pai. Ele morreu sem nunca ter conhecido a cidade. Nunca foi em Rio Branco. Né? E era uma pessoa que aprendeu tudo como autodidata. Ele era mateiro, era
carpinteiro, era ferreiro, era cerameiro, era cesteiro, era uma pessoa com uma capacidade incrível, né? E diziam que ele era xamã também. Olha isso. O xamanismo dos índios, né? E ele tinha uma forma muito delicada de lidar comigo, porque eu era uma criança. Então, tinham aquelas lendas que contavam a respeito dele, né? Os mistérios envolvendo a pessoa dele. E as pessoas diziam que ele desaparecia na mata, né? E eu tinha medo disso. Eu dizia, e se ele fizer eu desaparecer? Eu tinha medo, né? Era criança. E eu dizia, tio, dizem que o senhor desaparece. Ele dizia, isso é conversa do povo. Ele dizia assim, mas um dia desse disseram que o senhor ia na frente e de repente desapareceu. Eu disse, não, é que eu andei um pouco mais rápido, eles não me viram. Não, mas dizem que um dia desse o senhor estava atrás e quando olharam para trás o senhor não estava. Eu disse, não, é que eu me atrasei um pouco. E aí eles não me viram. Olha, né? Esse tio que figura. E ele tinha uma sabedoria muito Sim, grande para lidar com aquilo comigo, né? E, enfim, ele tinha um sincretismo, né? Porque a mãe dele também era católica, praticante, a tia Maria, né? Então, ele fez o sincretismo entre, enfim, o que ele aprendeu com os índios e que ele valorizava muito e o catolicismo da mãe. Olha que interessante. E aí, esse momento de esse tio, essa família, essa casa, né? Essa casa de senioridade tão bonita, tão bacana, de sabedorias, né? Vá fazendo com que a menina Marina vá conhecendo, amando, conhecendo a floresta, se envolvendo com ela e cresce amando e defendendo e desejando não só a floresta, mas as pessoas, o povo da floresta. E aí depois chega a encontrar pessoas maravilhosas, e que são também pessoas que amavam a floresta, que defenderam a floresta de uma forma tão importante, até perder a própria vida, né? Como o Chico Mendes. Eu conheci o Chico Mendes quando eu tinha 17 anos. Olha. Né? Eu já tinha esse amor pela floresta, e ele era a pessoa que estava fazendo a resistência contra a ocupação dos seringais que estavam sendo comprados dos patrões, com os seringueiros dentro, que eram poceiros de 20, 30, 40 anos, pessoas que foram na Segunda Guerra Mundial e pessoas que vieram até bem antes, ainda no boom da borracha. E quando a empresa extrativista desmontou, o que aconteceu? Os seringueiros foram abandonados no meio da floresta, os supostos donos venderam para fazendeiros do sul e do centro-sul do país com essas pessoas dentro. E eles chegaram querendo expulsar as pessoas para transformar em fazendas. E derrubar a mata e plantar braquiária e criar gado, essas coisas. E o Chico Mendes fez a resistência pacífica, que eram os empates. E quando eu tinha 17 anos, eu já estava no convento, que o meu sonho, cultivado até pela minha avó, pela influência católica da minha avó, era ser freira. Então, quando eu fui para a cidade para cuidar da saúde aos 17 anos, eu fui com 2 objetivos: cuidar da saúde, me alfabetizar e ir para um convento para ser freira. Porque quando eu dizia para minha avó que eu queria ser freira, ela dizia, minha filha, mas freira não pode ser analfabeta. Então, eu botei na minha cabeça que eu tinha que estudar para poder realizar o meu sonho. Então, eu fui para o convento e lá, eu já tinha 17 anos, eu cheguei lá com 16 anos, eu estava na missa e um dia vi uma placa na porta da sacristia, curso de liderança sindical rural, com a presença de Clodovis Boff e Chico Mendes. Olha só. E como dentro do convento tinha 2 freiras que eram ligadas a aliás, tinha uma freira que era ligada à teologia da libertação e as outras eram de uma linha mais de reclusão. E essa que era ligada à teologia da libertação, que fazia o trabalho nas comunidades de periferia, era muito envolvida com as causas sociais, era taxada de comunista pelas outras. Esse negócio é antigo. E os bispos, e o bispo Dom Moacir, que na época eu achava que ele era uma pessoa já madura, mas era um jovem de 37, 38 anos. Né? E o bispo, que era muito da luta dos seringueiros, dos índios, da proteção dessas pessoas, também era taxado. E o Chico Mendes também. Só que eu tinha vindo do seringal. Né? E eu ficava triste quando eu ouvia as freiras dizendo que quem defendia a gente era comunista, que era do mal. E quem defendia os fazendeiros era de Deus, era de bem. Isso não fechava na minha cabeça. E me entristecia. Então, um dia eu estou na missa e veio esse cartaz, aí eu pensei, agora eu vou entender.
essa história de bispo comunista e de Chico Mendes comunista. Eu vou fazer esse curso. Que coisa. Aí eu cheguei em casa e falei para minha madre mestra que eu queria fazer o curso. E ela falou assim, mas que curso é esse, Maria? Aí eu digo, é um curso que o padre quer que a gente faça. Só que o padre não disse para mim, Marina, eu quero que você faça o curso. Eu vi o cartaz e eu supus, ele botou lá, ele quer que a gente faça. Uhum. Então, fui fazer o curso e aí foi que eu conheci o Chico Mendes. E me apaixonei pelo trabalho que ele fazia, porque ele era uma pessoa que era da comunidade de base, mas também era do movimento dos sindicatos, da resistência contra a expulsão dos seringueiros. E eu pude ver ali o que o Leonardo falou na teologia e na teoria, né, que era pegando o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? E depois o Chico Mendes deu testemunho. Então as coisas casavam, porque aquilo que era dito, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados, enfim, a porta estreita, tudo aquilo que a porta larga é o que leva ao caminho da perdição e tal, eu vi na vida do Chico Mendes. E aí passamos a ter uma amizade. Ele começou a mandar o boletim Somos Todos Irmãos dentro do convento, e eu comecei a me apaixonar cada vez mais. Chegou um momento que eu pensei, não, eu não quero ser uma freira mais reclusa, eu quero sair e trabalhar com essas pessoas. Então, eu saí do convento, do pré-noviciado, e voltei para a periferia de Rio Branco, fui trabalhar como doméstica, para poder viver o meu compromisso com o Evangelho. Olha que sensacional. Veja que nosso papo aqui sempre é um bate-papo, uma conversa, viu, minha irmã? E é interessante porque vai fluindo. A gente pensa em alguns pontos da conversa, mas esse negócio vai se desenvolvendo. E é interessante que o tom mesmo que a gente imaginava, que vem esse fio lógico da sua espiritualidade, tá nos levando para uma coisa que eu acho que agora seria um momento da gente falar um pouco sobre essas bandeiras, que são bandeiras fundamentais para a dignidade humana, fundamentais para toda a criação que o grande Criador fez com tanto amor e com tanta dedicação, e que traz hoje bandeiras que muitas vezes são estigmatizadas de um jeito completamente errado, mas nós sabemos, pelo pouco que estudamos as Escrituras, a Bíblia Sagrada, esse livro que amamos tanto, nós sabemos que cada uma dessas bandeiras são bandeiras que foram apresentadas a todos nós pela própria Bíblia, pela própria Palavra de Deus, pelo próprio Senhor, Criador de todas as coisas e do ser humano com tanto amor. Então, tem algumas bandeiras que eu acho que a gente poderia chegar nesse momento agora. Vamos fazer isso agora? Que bandeiras são essas? Que são bandeiras que o nosso Criador e a Palavra de Deus nos traz como bandeiras que ela nos apresenta e que hoje são estigmatizadas e as pessoas insistem em tentar carimbar com outro tipo de carimbo, quando na verdade está virando até já... eu estou dizendo o seguinte, que tem algumas pessoas, minha irmã, que merece a seguinte fala: para que está ficando feio. Para que está ficando feio. Ou seja, a gente poder olhar para isso aí, quais são essas bandeiras e que defende que isso tem a ver com sua vida, com sua caminhada, sua luta de paz, que a senhora gosta muito de falar, né? Que bandeiras são essas aí que a gente precisa, de novo, fazer com que as pessoas parem de ficar rotulando, quando, na verdade, são coisas do coração de Deus, e são coisas da palavra de Deus. Gostei dessa ideia de coisas do coração de Deus. Eu me converti em 96, me batizei em 97. E quando isso aconteceu, né, essa ideia que eu digo que eu tive uma conversão dentro da minha conversão, é igual o Henri Nouwen, né? É muita pretensão, né? Que falar, né? Filho Pródigo, que é um dos livros mais lindos que eu já li. E nesse momento que eu passei a estudar cada vez mais à luz dessa conversão à Bíblia, uma das coisas que eu encontrei muito fortemente foi a preocupação com a proteção do meio ambiente, né? Porque logo de cara, no Gênesis 2, no versículo 15, me parece, diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Então, para quem tem a cabeça de ambientalista, né, imediatamente você compreende que Deus está dizendo, olha, você pode usar todas essas bênçãos que está aqui da minha misericordiosa mordomia, da minha dádiva para você, como
o meu mordomo, mas você tem que fazer isso cuidando. É cultivar e cuidar, cultivar e guardar. Aí, quando você vai para o Pentateuco, né? Quando você encontrar uma ave com os passarinhos no seu ninho, não mate a mãe com a ave. Quando você conquistar uma cidade, não derrube o bosque com o seu arvoredo. Quando você fizer fogo em alguma plantação sua, você faça uma espécie de acero para que o fogo não possa invadir. E chega um momento em que eu fui percebendo que Deus não tem preconceito em nada contra a sua criação. Né? Quando ele fala que, Israel, quantas vezes eu quis, né, te proteger como uma galinha protege os seus pintainhos, aquilo me deixava maravilhada. Eu digo, olha só, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Criador de todas as coisas, ele nos ama tanto que para metaforizar esse amor, ele não se importa de se comparar com uma galinha. Não é lindo isso? Não é uma galinha? Ou com uma coça, ou com algo que possa nos possibilitar, não é, compreender, não é, concretamente esse amor. Então, isso foi o aprendizado ambiental. Né? E aí vem outras questões, porque às vezes a gente acha, defende meio ambiente, isso é coisa de socialista, de comunista, não sei de quem, de esquerda, de direita, de centro. Não, isso é coisa de ser humano. Isso é coisa de quem não pode entrar em contradição, porque eu não posso dizer que amo o Criador e desrespeitar a sua criação. Né? Claro. Se a minha mãe, que eu amo tanto, de repente faz uma cadeira e eu chego e digo, taco o machado e quebro, isso é uma manifestação de amor. Deus fez esse planeta maravilhoso. Só no Brasil, Pastor Levi, não é? Nós temos 22% das espécies vivas do mundo, 11% da água doce disponível. Né? Nós somos um país que está no número 1, no topo do ranking dos países megadiversos. Né? É uma bênção, isso é um privilégio e a gente não pode desrespeitar isso. Jamais desrespeitar. Então, isso não é coisa de esquerda, de direita, de quem crê, de quem não crê, isso é coisa de ser humano, é coisa de gente decente. E na questão social, a mesma coisa. Né? Eu sempre brincava com o Suplicy, eu dizia, Suplicy, você pensa que foi você e os economistas clássicos que inventaram a renda mínima? Não foi, não. Né? Moisés já dizia, quando você cegar a tua vinha, você não vai lá, deixa um pouco para o estrangeiro, para o pobre, para o necessitado. Tu não pode sacudir a tua oliveira 2 vezes, deixa para a viúva e para os necessitados. Tu não pode colher o que está nos cantos, na linguagem do norte, do teu roçado, deixa para a viúva. Foi assim, o que cair daquilo que tu está colhendo, tu não volta atrás para juntar, deixa para as viúvas. Foi assim que a nossa irmã Ruth, não é? Claro. Foi abençoada pelo resgate que foi feito por Boaz. Então, cuidar dos pobres, do necessitado, ter uma renda mínima que as pessoas dizem, não, isso é coisa que vem de muito longe, não é? Isso. E tudo do coração de Deus. Vocês estão gostando aí, né? Porque nós estamos tendo um estudo bíblico, uma verdadeira EBD com a nossa irmã Marina Silva, né? E o maravilhoso, né, minha irmã, que Jesus, nosso Senhor, ele diz assim, porque nós temos nosso Senhor que tem uma lei, uma regra e uma tarefa, né, para a gente. Essa lei, ame, como a irmã mesmo disse há pouco, ame o próximo, né, porque o outro, a gente descobre que não é o outro, ele é o próximo, ame o próximo como eu vos amei. Pronto, régua levantada. Essa é a lei. Aí vem a regra de ouro, que é usada de maneira positiva no Sermão da Montanha, que fala exatamente isso, ou seja, olha, você quer resumir toda a lei? Tudo isso que a irmã Marina deu aqui de estudo bíblico do Velho Testamento, ela fez aqui um estudo bíblico sobre a lei, a Torá, o Pentateuco, aqui rapidinho para todos nós aqui. Eu não sei se você já leu as coisas que ela falou aqui, vale a pena ler a sua Bíblia. Então, olha só, Jesus fala assim, o resumo de toda a lei, de todos os profetas, de tudo que está no Velho Testamento, o resumo é um só. Ou seja, faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Olha que maravilha! É a regra de ouro, ou seja,
de forma extraordinária, ame as pessoas como eu amei vocês e faça aos outros aquilo que vocês gostariam que fosse feito a vocês, vocês que gostam de Bíblia, vocês que são o povo da Bíblia. Isso aí é o resumo da lei de todos os profetas, de todos os salmos, de todos os livros sapienciais. Ou seja, faça isso. E, evidentemente, a tarefa que é fazer discípulos de todas as nações, pessoas que amem o Criador, que amem a criação e que vivam essa lei e essa regra. Ou seja, isso é, sem dúvida, minha irmã, algo que nós precisamos, insistiremos falando, porque esse tema de defesa do meio ambiente, da sustentabilidade, da dignidade humana, a gente sabe de onde vem. Vem do coração. De Deus. E vem do manifesto do Criador. E sabe qual que é? Não é aquele outro manifesto que vem muito mais tarde. Vem do manifesto do Criador chamado Bíblia Sagrada. É dali que vem do coração de Deus e do manifesto do Criador. Eu sempre digo, pastor Levi, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de falar na igreja, né, que quem quiser ser preconceituoso, seja por sua conta. Pronto. Né? Quem quiser discriminar pessoas, fazer injustiça, seja por sua conta, porque não vai nunca encontrar um fundamento bíblico. Eu gosto muito daquela passagem que diz o seguinte, né? De que nisso não há judeu nem grego, não há servo nem senhor, não há macho nem fêmea, porque todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, né, em uma pílula, o apóstolo Paulo, pela inspiração de Deus, ele combate o preconceito em termos da condição econômica, ele combate o preconceito no que se refere a nacionalidades, né? Ele combate o preconceito no que concerne ao gênero. Isso. Certo? Porque Deus fez a todos nós a sua imagem e a sua semelhança. Sim. Por que a imagem e semelhança de Deus não é respeitada na mulher? Ali. Certo? Para Deus não existe acepção de pessoas. Perfeito. E ele leva isso à radicalidade mesmo. E Jesus foi a manifestação concreta de tudo isso, né? Jesus, ele mesmo se chamou para ir comer na casa lá do cobrador de imposto. Ele foi quem se convidou, certo? E não pensou nas circunstâncias. Foi ele que ficou lá com a mulher que já tinha tido 5 maridos, à beira do poço. Aquela mulher que ia meio-dia, mais tarde, para não se encontrar com as outras mulheres, porque ela era uma mulher mal falada. Jesus se encontra com ela às 6 horas da tarde, sozinho, né? E é interessante quando você vê o texto bíblico, ele diz que era necessário passar por Samaria, certo? Não era necessário porque tinha uma multidão, porque tinha um príncipe, um grande fazendeiro. Era uma mulher que era discriminada, desrespeitada, né? Então, quando eu penso nessas coisas, que eu vejo muitas vezes as pessoas medindo, né, com a régua da justiça, eu sempre penso, meu Deus, Deus não se revelou a nós pela sua justiça, ainda que Ele seja a justiça. Não se revela a nós pela sua glória, ainda que Ele seja a glória, porque nós não suportamos a justiça de Deus. A justiça de Deus me condena e me transforma em pó. Né? A glória de Deus me queima, e nem Moisés podia olhar frontalmente, né, a esse Deus. E ele se revela pelo seu amor. Sim. A única coisa que a gente consegue suportar a grandeza de Deus é no amor. Né? E é isso que ele pede que a gente faça também. Com os outros também, né? Com os outros também. Maravilhoso, maravilhoso. Isso tudo, nessa construção, nessa caminhada, foi fazendo com que... Porque eu estava ouvindo essa história toda da senhora, eu acho que eu arrisco dizer que essa sua capacidade artesanal parece que veio do seu tio, não é isso? Isso. Alguém andou falando isso. Já me encantaram essa bola aqui, essa capacidade. Porque a irmã Marina, ela é uma artesã fantástica. Assim, falando que, inclusive, que ela faz as joias, né, as coisas dela. As minhas biojoias. Biojoias maravilhosas, é ela mesma que faz. Mas agora, hoje eu fiquei sabendo que ela faz móveis grandes, cadeiras, mesas. Como é que é isso? Né? Acho que isso é uma coisa. A senhora falar dessa sua caminhada que vem carregada dessa espiritualidade fantástica, mas dessa beleza no que diz respeito porque
a senhora usou a expressão falando assim, como é que eu vou falar da minha mãe se ela fez uma cadeira, eu vou lá e quebro a cadeira, né? Ou seja, que bonito, que sintonia há nessa mulher que honra o Criador e luta pela criação. Ela também é uma artesã, né, mano? Ela é uma criadora. E fala um pouco sobre essa coisa. O que esse momento tem a ver? Lhe faz bem, obviamente, mas como é que é isso? Eu acho que, como o senhor falou, foi uma herança desse meu tio, né? Porque eu era pequenininha, então ele ficava fazendo as coisas dele. Eu tinha um rolinho de madeira assim, que era um banquinho menor, e eu ficava sentada, olhando. E a gente tinha um diálogo assim enorme, sem uma palavra. Ficava horas ali, era embaixo da nossa palafita. E eu acho que eu aprendi por osmose, porque eu não sei de fato como é que eu aprendi a fazer essas coisas, mas eu sei fazer, né? Eu sei fazer algumas coisas, claro, que não faço no meu tempo livre. Mas cada vez mais eu vou me aventurando, né? Agora mesmo peguei umas caixas para fazer uma estante, e aí as meninas estavam lá fazendo festa com as minhas caixas, que eu transformei numa estante. Mas é mais como é que chama? É um hobby. É um hobby. É um hobby. Delicioso, é um hobby, né? Eu gosto de costurar também, minha mãe era uma excelente costureira, aprendi também por osmose, né? E só que chegou um tempo que eu senti a necessidade de saber a técnica, de não fazer só pelo olho. Aí eu inventei de fazer, quando eu tinha uns 22 anos, um curso de alfaiate. Aí eu fui lá para a Funabem, na época, a Funbesa, me inscrever para o curso. Quando eu cheguei lá, eles falaram, não pode, é só homem que faz curso de alfaiate, mulher não pode. Aí eu digo, mas eu quero fazer então só para assistir, não quero, né? Não pode. No dia da aula, tinha uma janela grande, assim, no centro social, eu cheguei com uma prancheta, fiquei na janela. Na janela? Na janela. Sensacional. E eles lá fazendo o curso. Pega eu. Aí... Não, quer dizer, ela jamais falaria isso. Sou eu falando. Aí tá lá, isso. Aí eles pegaram e fecharam a janela. Olha. Certo? Só que o Acre, 37 graus de temperatura, um barracão coberto de zinco, certo? A única janela que tinha e a porta eles fecharam. Eu pensei, eles não vão aguentar. O ar-condicionado lá, aquela palheta só esquenta mais o ar, né? Aí eu digo, eles não vão aguentar. Me sentei assim num banquinho que tinha lá embaixo de uma mangueira, fiquei esperando. Passou 17 minutos, abriram a porta. Aí eu, para a janela. Aí ele disse, tá bom, então você faz o curso, mas não recebe o diploma. Eu digo, eu não quero diploma, eu só quero aprender como é que tira as medidas. Agora, olha só que interessante nessa metáfora de ficar fechando a nossa sociedade, o Brasil, a sociedade, ela passa o tempo todo fechando as janelas para as mulheres. E esse fechar as janelas para as mulheres, para os acessos, aquilo que é de direito da mulher, é uma coisa que quando Jesus vem, ele escancarou. Numa sociedade machista, Jesus escancarou as portas, escancarou as janelas para as mulheres. Esse também é um dos motivos que enche o nosso coração de alegria em seguir Jesus, nosso Senhor. Quando o véu do templo rasgou, livre acesso para todos. Todos e todas, não é? Isso é maravilhoso. Então, essa luta no que diz respeito a ser mulher, mas a gente acabou de contar isso aí, também vai mesmo nessa sua... Você foi insistindo, né, minha irmã? A irmã foi insistindo e aí fez uma caminhada e se alfabetizou, estudou, se formou. É uma mulher que já passou pela academia, a gente sabe da sua capacidade de ser os livros, a gente percebe, quem já leu alguns dos livros sabe quando a irmã está citando, e a irmã faz questão de citar do jeito que tem que ser. Então, me fala um pouco como é isso. Aí a irmã vai nessa caminhada da alfabetização e vai vencendo também como mulher, né? E como uma samarina que vivia nas palafitas, né? E vai vencendo isso, ou seja, não, eu vou estudar. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que não tenho como não acreditar no agir de Deus na vida das pessoas, né? Porque eu digo que eu sou um milagre de Deus e da educação. Olha. Porque a educação e que eu sou movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar.
e a determinação para escalar as montanhas que eu não devo acomodar atrás da fé. Porque ter que estudar, ficar até 2 horas da manhã, né, sentada no chão, estudando com o caderno em cima de uma cama, que era o que eu fazia, porque a minha madre mestra dizia que eu tinha que dormir 8h30, mas eu tinha um déficit em relação aos meus colegas, que eu fui alfabetizada aos 16 anos, então eu tinha que estudar até mais tarde para poder superar dificuldades que eu tinha. Então, isso era o meu esforço que tinha que acontecer, né? Se eu não fizesse esse esforço, Deus não iria remover as montanhas que precisava remover, né? E as montanhas iam sendo removidas. Então, eu me alfabetizei aos 16 anos, fiz meu Brau supletivo de 1º grau, de 2º grau, sou formada em História pela Universidade Federal do Acre, tenho especialização em psicopedagogia, uma pela EPSIBA da Argentina e uma pela Universidade Católica de Brasília, e tenho especialização em teoria psicanalítica pela Universidade de Brasília também. Sim. E tudo isso eu sei que é a mão de Deus na minha vida, porque, né, no meio da floresta não existia escola, não existia igreja, não existia padre, não existia delegacia, não existia médico, nada, era nós, Deus, a floresta e os patrões. Isso. Né? Então, eu prezo muito pelo conhecimento, e quando eu vejo agora os desafios diante de uma educação de qualidade, que é o que faz a diferença na vida de uma pessoa. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é a educação que ela recebe, e sem isso ela vai ter muitas dificuldades para poder ter acesso ao mundo do trabalho, poder utilizar da forma adequada a tecnologia que está aí disponível, né? Poder, inclusive, ressignificar muitos aspectos da sua vida. Né? Eu devo muita coisa à educação, sem dúvida. E por isso que, para mim, a educação não é um discurso teórico. Ter uma educação onde os alunos aprendem matemática, língua portuguesa, hoje é necessário entender também sobre programação, ter uma escola que seja múltipla, que se transforme numa porta de entrada com muitas portas de saída nesse mundo em que as coisas acontecem numa velocidade tão rápida, é fundamental. Ter professores bem treinados, capacitados, né, com formação continuada, com salários justos, com salas de aula bem equipadas. Né? Isso, para mim, não é um discurso, é algo que eu, digamos, imprimi na minha vida. Porque eu estudei em escolas muito precárias no início, né, lá no Brau, e depois, pela graça de Deus e a bondade das pessoas, eu pude estudar no Instituto Imaculada Conceição, entrar na Universidade Federal do Acre, passar no vestibular e entrar. Sim. E senadora, foi a mais jovem senadora, a primeira mais jovem senadora, não é isso? Naquela época, Naquela época foi. Foi fantástico. Aos 36 anos eu fui eleita a primeira senadora seringueira. Agora nós temos a primeira índia eleita deputada federal, que é a Joênia da Rede. É isso aí. Né? E eu fico muito feliz, né? Porque eu fui a primeira seringueira, mas era parente dos índios, faltava alguém autêntico, originário. Pronto. E a Joênia esse sangue, essa raiz originária, a nossa primeira deputada federal em 500 anos de história do Brasil. Não é? Né? E eu fico até emocionada, porque em 500 anos nós eliminamos 5 milhões de índios. É demais isso. Né? Eram 5 milhões de índios quando os portugueses chegaram, e hoje eles estão reduzidos a 800 mil. Pronto. É como se tivesse matado 1 milhão a cada século. Isso. Certo? E em 500 anos, nós tivemos apenas 2 deputados federais. Isso. Né? O Juruna e agora a Joênia. Em 500 anos, nós eliminamos mais de 4 milhões de pessoas. E a oportunidade que nós demos de uma faculdade foi para 2. Certo? E a gente ainda diz que eles são uma ameaça. Os portugueses eram 12 mil nas caravelas. Os índios eram 5 milhões. Hoje, quando soma portugueses e negros, né, a gente é 200 milhões. Eles são 800 mil. E é eles que são uma ameaça. Pois então. E nós chegamos nesse momento da nossa conversa, do Na Jornada, com um outro link bom, que essa sua fala traz um link interessante.
nessa sua caminhada, toda essa história tão bonita que a irmã conta, que é emocionante, Marina chega depois de alguns pleitos eleitorais, onde todo o Brasil acompanhou de maneira clara, em todas as eleições que a irmã participou, a maneira, na verdade, criminosa, porque as calúnias, difamações e outras coisas que surgiram no meio do caminho, que são dignas mesmo de processo judicial, e dignas isso, mas tanta mentira, essa maldição dessa fake news, né? Eu digo que as fake news foram inauguradas comigo em 2014. E foram mesmo, que eu lembro disso daí, desde 2014, eu não só oro, como penso e acredito, e fiz campanha e farei sempre para a pessoa que, na minha opinião, é, sem dúvida nenhuma, a pessoa mais preparada e a pessoa mais maravilhosa para poder presidir o meu país, o Brasil, que eu amo muito. Então, essa coisa eu já acompanhei lá atrás, toda essa história toda da irmã, e a gente percebe muito bem que também a gente percebe que está no lugar certo por conta das pancadas que a gente leva e de onde vêm as pancadas. Então, esse processo todo foi dentro do caminho político partidário e das eleições, a gente sabe um pouco como é que foi o caminho. Mas tem algumas bandeiras que, no meio de toda essa sua história, sua espiritualidade, suas convicções, e uma das bandeiras é essa da demarcação das terras indígenas e da maneira como está se cuidando dos índios. Vamos começar por essa bandeira, que seria, vamos dizer, quais são as suas falas proféticas hoje, irmã Marina? A demarcação das terras dos índios é uma necessidade por uma questão de justiça, porque eles não têm como viver sendo quem são, se não for com os seus territórios demarcados. É uma necessidade, porque é uma reparação social, cultural, econômica. Não adianta nada a gente pedir perdão pelos que foi feito com os índios, certo? E naquilo que é a tradução concreta desse pedido de perdão, que é assegurar o direito de ter suas terras, né, de viver de acordo com a sua cultura, de ser quem eles são, você não ajudar, certo? Então, a demarcação é necessária. Agora, é preciso que tenha políticas públicas de saúde, de educação, de desenvolvimento econômico à sua maneira. É por isso que essa proposta de transferir a demarcação das terras dos índios para o Ministério da Agricultura, no meu entendimento, é uma proposta injusta. Porque o Ministério da Justiça era o locus correto, porque é um ministério que ele tem um poder de mediação. O Ministério da Agricultura, ele tem um interesse. Qual é o interesse que vai pesar mais? O interesse dos índios ou o interesse dos agricultores, que muitas vezes, não todos, invadem a terra dos índios? Fazem grilagens dentro da terra dos índios. Né? Então, essa questão da demarcação é fundamental. Os direitos dos povos indígenas, nenhum tipo de retrocesso, respeito à sua cultura, à sua forma de ser. Não é? Enfim, eu fico pensando de que a justiça não é algo abstrato, é algo concreto. Né? E são diferentes, mas uma coisa das grandes contribuições do judaísmo, no meu entendimento, foi não ter um Deus tribal. Não é? Era Deus que tratava a humanidade, funda o conceito de humanidade. Quando ele diz, quando o estrangeiro vier aqui e orar, certo? Eu também ouvirei. Certo? Então, não é aquele Deus tribal que é apenas para os meus. Então, a justiça é algo que deve ser feito com todos os seres humanos, independente de crer ou de não crer. Claro. Certo? Claro. E dentro dessas... Hoje, quando nós estamos no momento que o mundo passa, no momento que o nosso país também passa, os desafios que nós temos, que são desafios enormes. Quando a gente pensa em coisas como o que aconteceu ali em Brumadinho, e questões que... A gente está falando de Brumadinho, o pessoal já está começando a esquecer. Parece que existe um espírito, que eu sei de quem que é, de Mamon mesmo, que tem aí suas conexões
com os seus sacerdotes. A minha opinião, o sacerdote principal de Mamon é o mercado, e outros sacerdotes que tem por aí, que são as políticas econômicas, eu acho que está mais para uma sacerdotisa, que são políticas econômicas ultraliberais. Eu acho que o mercado e as políticas econômicas ultraliberais é um grande sacerdote, uma grande sacerdotisa de Mamon, onde a ganância toma conta, né, como se fosse um espírito que domina as pessoas. E aí a gente sabe de Mariana, a gente sabe de Brumadinho, e terrível esse ano, né? O mês de janeiro foi um ano dentro do ano. Verdade. Né? Um negócio terrível, e aí surge aquela situação horrorosa dos meninos ali do Flamengo, né? na toca do Urubu, né? Que coisa horrorosa, tudo isso dentro de um ambiente onde a gente percebe que tem uma fotografia aí de um Deus muito perigoso chamado Mamon e uma ganância dominadora e um rebote sério, né, na criação, na natureza, na sustentabilidade, nas pessoas, nos menos favorecidos, na turma que está ali na terra, né? Isso tudo, minha irmã, traz, já tenho ouvido, já lhe acompanho, mas agora para nós aqui, traz para a gente, mas no seu coração, uma voz profética, né? Diante desse momento, diante desse instante. O que a irmã poderia nos dizer, até continuando nos ensinar sobre esse assunto? A primeira coisa, no caso de Brumadinho, e eu insisti muito nisso desde Mariana, é não tratar como se fosse um desastre ambiental. Pronto. Não é um desastre, é um crime. Crime. Porque as autoridades alertaram, o Ministério Público alertou, os órgãos ambientais fizeram alertas, existem relatórios, são mais de 40 situações semelhantes que existem em Minas Gerais e que vêm sendo devidamente alertadas para que providências sejam tomadas. Depois de Mariana, não poderia ter se repetido Brumadinho, mas infelizmente aconteceu. Então é preciso que haja um endurecimento da lei, no meu entendimento, transformar isso em crime hediondo. Quando aconteceu Mariana, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um amigo meu, que é procurador do Ministério Público, e ele disse, acho que uma coisa interessante seria apresentar um projeto de lei transformando esse tipo de crime em crime hediondo. O projeto está tramitando desde 2016, eu espero que ele agora possa andar. Tem uma série de contribuições que foram feitas pelo Ministério Público de Minas Gerais, a sociedade civil, para que se tenha processos mais rigorosos para o licenciamento, para a fiscalização e para resolver o problema daqueles depósitos de rejeito que estão inativos. Eles estão inativos porque a empresa os deixou lá, mas eles estão muito ativos do ponto de vista dos males que poderão causar para o meio ambiente, a vida das pessoas e as atividades econômicas da região. Então, no caso de Brumadinho, não permitir que uma coisa como essa fique impune. Os responsáveis, investigar com todo rigor, punir tanto os responsáveis pelo lado da empresa quanto dos agentes públicos e criar novas regras, novos requerimentos. As atividades econômicas devem acontecer, mas elas podem ser feitas em bases sustentáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental. Não é? A equação não pode fechar apenas do lado econômico. Né? Você diz, não, o projeto é viável economicamente, mas ele é viável também do ponto de vista social? Ele é viável também do ponto de vista ambiental? Quando eu fui ministra, trabalhava com isso. Belo Monte, nós não licenciamos Belo Monte e mandamos para novos estudos, porque não tinha viabilidade econômica, não tinha ainda viabilidade do ponto de vista técnico e nem social. Foi dada a licença de Santo Antônio Giral, com 42 condicionantes. Quando eu saí do governo, as pessoas passaram por cima das condicionantes. E olha o que aconteceu. Agora fica enchendo quando o Rio Madeira transborda, prejudicando a população de Rondônia e do estado do Acre. Se tivesse feito da forma correta, o custo é maior. Mas o custo de não fazer certo é muito maior ainda. Muito maior. Que é o que aconteceu em Brumadinho, inclusive em prejuízo da vida das pessoas. Então, agora, dizem que tem um provérbio que diz que
sábios são os que aprendem com os erros dos outros. Agora, estúpidos os que não aprendem nem com seus próprios erros. Nós estamos vendo um erro acontecer pela segunda vez. Não pode acontecer de novo. Então, todo rigor nas investigações. E você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Investigou, tem responsável, não importa quem seja. Claro. Tem que pagar pelo erro que cometeu. Claro. E tem muitas outras bombas relógios aí, sim, com certeza, nesse mesmo esquema, ou seja, esse mesmo tipo de bomba relógio que explodiu ali em Brumadinho, tem muitos outros ali. Tem milhares no Brasil, alguns que sequer foram licenciados, que têm licenciamento correto, e aumentar a capacidade de controle do Estado. O IBAMA, os órgãos ambientais não podem ser sucateados. Né? A preocupação dos agentes ambientais não é porque eles querem dificultar. Aliás, o agente público nem deve dificultar nem facilitar, ele deve fazer o que é certo, o que é correto. E é isso que eu acho que agora a sociedade brasileira tem como responsabilidade não permitir que haja uma fragilização das leis de licenciamento, que existem projetos nessa natureza. Nós temos um governo que ganhou em cima de um discurso que era para tirar os fiscais, né, do cangote dos empreendedores. Os fiscais, eles têm que fazer o seu trabalho. E, claro, os empreendedores não são todos. Tem muita gente que quer fazer correto. Né? O depósito a seco dos rejeitos da mineração já é uma tecnologia disponível e que, inclusive, está sendo aplicada aqui no Brasil. Eleva um pouco mais o custo, mas é isso que precisa ser feito. Né? Você respeitar a mata ciliar, respeitar as nascentes, não é um prejuízo, é um ganho. Porque sem água você não tem como ter agricultura. Sem terra fértil você não tem como produzir soja, milho, arroz, feijão, algodão, o que for. Então, o Brasil é uma potência agrícola porque ele é uma potência ambiental. É por isso que é mais barato comprar grãos brasileiros, porque aqui nós temos água em abundância. Quando você exporta 1 quilo de grãos, você está exportando 2 toneladas de água. Olha só. Olha só. Vou ouvindo só isso daí, vai dando até uma certa angústia. Mas que isso pode se transformar em esperança e sonho. Então, aqui, estamos encerrando esse nosso tempo, minha irmã. E quais são os sonhos que permanecem dentro dessa Marina, dessa irmã Marina, nossa irmã Marina? Que sonhos são esses? Que alguns deles eu já tenho não só orado, mas já tenho me envolvido, mas que para nós todos uma palavra de esperança, porque é legal a gente poder ver pessoas que resistem em esperança, meu irmão. Esse é um testemunho extraordinário. Nós precisamos olhar, ouvir e ficar perto de gente que resiste em esperança. E a irmã Marina é essa figura, é essa pessoa. Essa sua resistência em esperança nos dá alguns sinais. Claro, você pode dar alguns spoilers desse seu sonho aqui para a gente, para que a gente possa estar orando. Porque ao final eu vou pedir que a irmã ore por todos nós. Preciso de muitos intercessores. Obrigada por todos aqueles que já fazem isso. E orar mais, né? E orar mais por todos nós, pelo nosso país, pelo nosso mundo. O senhor também um resistente, conheço a sua história desde o AVC. Sim. A gente, enfim, tem uma jornada juntos. Fico muito feliz, né, de poder estar aqui. E eu sempre penso na ideia do remanescente, sabe, pastor? Pronto. Né? Maravilhoso. A gente tem que cultivar o remanescente. Mesmo quando você está em situação de adversidade. Porque o remanescente é aquele que sobrevive àquela boa árvore, àquela boa semente, mesmo em situação de deserto, mesmo em situação de guerra, mesmo em situação de doença, mesmo em situação de perseguição, né? Quando, enfim, Elias se sentiu triste, não é só você, não, certo?
tem outros aí que resistiram também. E quando tudo falha, a única coisa que nós temos é a possibilidade de recomeçar. E você só recomeça com a boa semente, você só recomeça com o bom fundamento. Então, eu até disse um dia desse, né? No momento em que parece que as pessoas ficam cultivando o ódio, a ira, as mentiras, existem tantas coisas que nem vale a pena, né? Colocar, que às vezes são ditas, eu fico vendo nas redes sociais, eu fico pensando sempre no seguinte, né? Poxa vida, nesses momentos aí é que a gente tem que viver e falar de amor, falar de paz, falar de justiça, falar de verdade, né? E a esperança a gente estar linkado com as coisas que são justas, que são boas. E quando a gente tem fé, né, saber que nós somos o cartão de visita da fé que nós professamos. Maravilha. Né? Que a gente possa ser mesmo o sal da terra e luz do mundo, não porque a gente é melhor do que as outras pessoas, mas porque o brilho é o brilho de Jesus. Isso. Né? O sal é o sabor de Jesus, a luz é a luz de Jesus. Né? E se você não honra isso tudo que, enfim, são os seus atributos, então você passa a ser um servo inútil. De que vale, né? Não temos como julgar as pessoas, né? Não temos como descartar pessoas. Jesus não descartou ninguém. Você não pode inutilizar o sacrifício de Jesus. Foi por toda a humanidade. Isso. Ele disse, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com você. Isso. Ele não diz, eu estou à porta e bato. E se você for santo, se você for puro, se você for católico, se você for evangélico, se você for rico, eu vou entrar. Ele diz, não importa quem esteja do outro lado dessa porta. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. E para o judeu, cear é o ato da mais profunda intimidade. Isso. Certo? Isso. Só uma pessoa muito, muito, muito íntima podia estar à mesa. Né? Então, é isso que ele oferece. E quem sou eu? O meu pastor, já encerrando, né? Ele uma vez fez uma pregação, ele era muito corajoso, o pastor Sóstenes, né? E ele disse o seguinte, olha, irmão, se Jesus fosse aqui da nossa igreja, ele ia estar no último banco em disciplina. Eita! Pastor Sóstenes. Sim, porque a gente quer ser tão santo às vezes, tão santo. Imagine se a gente ia deixar Jesus vir aqui para frente, se ficou conversando com a mulher do poço 6 horas da tarde, se foi comer na casa de publicano, se não deixou apedrejar a prostituta, certo? Ele disse, Jesus estaria em disciplina. E eu achei aquilo muito, muito, muito palavra linda, forte, corajosa. Né? Que faz a gente pensar. Né? Tem alguns lugares que Jesus nem no banco ficaria. Ele ficaria fora, talvez, no estacionamento. Mas, enfim, a palavra do pastor Sóstenes nos leva a essa beleza da maneira como a gente acredita no Evangelho. E essa palavra remanescente, desde que conversamos também, Deus colocou isso no seu coração. E também no meio, e a gente quando conversou sobre essa coincidência, né, dessa inspiração, traz para a gente, minha irmã, essa beleza. É verdade. O Senhor sempre manteve o remanescente. E o remanescente, ele está... A semente que está na mão dos remanescentes é uma semente de esperança. A esperança eterna. Carregada de fé e de amor, né? A esperança eterna. Então, é verdade, nós somos essas pessoas que podemos dizer, não, nós somos os remanescentes e temos esperança no nosso coração. Com certeza. Não é isso? É aquela esperança que fez com que Moisés preferisse o vitupério de Cristo à glória passageira do palácio de Faraó. Pronto. Não é? Porque foi dali que... Sim. Que veio... Sim, isso. Toda essa virtude extraordinária, que é chamada virtude teologal, que também é a esperança. Mas essa esperança que nos mantém firmes e agarrados no trono da graça do Cordeiro de Deus e que nos mantém com esse sonho, que é o sonho do reino de Deus.
E com aquela ideia, né, de que aí já tem a ver com a oração, né? Que diz, aquele que pensa que está de pé, cuide Pronto. para que não caia. Né? Então, a minha oração é essa, de que a gente possa saber que quem nos sustenta é Ele. Sim. E que Ele continue nos sustentando com a sua boa mão. Né? De que a bênção, essa é a minha oração, a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó, a bênção das famílias seja sobre todas as famílias da terra. Que a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó seja sobre a igreja e sobre todas as pessoas da terra. Que a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó seja sobre o Brasil e todos os povos e nações da terra. Amém. Que maravilha, que delícia. Muito obrigado, minha irmã querida. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe de coração. Que delícia poder receber Marina e do começo ao fim ser abençoado com esse bate-papo, essa conversa, essa história e terminarmos com essa bênção, que é bênção para mim, para você, para todos nós, que você vai poder ouvir agora e ouvir depois, quando você quiser voltar para esse encontro nosso aqui, que foi um encontro delicioso. Deus abençoe vocês. Obrigada. Muito obrigado, minha Marina, por tudo que a irmã tem para fazer, as agendas. Beijão, Zé, beijão para todos vocês que estão aqui, toda essa equipe maravilhosa que acompanha a Marina. Vocês dois conheci agora, vocês não estão vendo, depois outro dia ver, mas um beijo para todo mundo. Tem muita gente querida aqui junto, aqui nesse momento. A Madi está ali atrás. Gente querida, gente especial, que ama a Marina, que admira a Marina e que está junto com a Marina. E isso isso enche a gente de orgulho. A gente fala de boca cheia que anda com a Marina e está com a Marina. Glória a Deus. Obrigada. Eu estou feliz de estar aqui com o senhor. E acho que uma coisa que me confortou muito, né, nessas jornadas todas, é essa ideia de oferecer a outra face. Eu oro para que a gente possa oferecer a outra face, para a face do ódio, o amor, para a face da mentira, a verdade, para a face da preguiça, o trabalho, a outra face. Amém. Amém, que assim seja, que assim seja. Beijo, Bento, para todo mundo. Até a próxima.